O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem e te cingias e ias para onde querias, quando fores velho, estenderás as mãos a outro e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos nos aproximando de Pentecostes. Amanhã à tarde, a véspera, já vai ser comemorado Pentecostes, primeiro na vigília e em alguns lugares já a celebração propriamente dita. Nessa 7ª semana, sexta-feira hoje, considerado talvez o último dia desse tempo pascal, nós queremos voltar o nosso coração a Deus na certeza de que Ele está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Não podemos tirar isso da nossa vista, isso do nosso entendimento. Na primeira leitura de hoje, retirada de Atos dos Apóstolos, São Paulo é apresentado a nós como aquele que acredita numa verdade. Quando nós acreditamos numa verdade, e se essa verdade é fundamental na nossa vida, nós vamos até o fim. São Paulo foi preso, foi acusado, mas em nenhum momento ele deixou de dizer a verdade que acreditava, isto é, Deus está vivo. Jesus ressuscitou. Claro que para algumas pessoas isso poderia parecer um absurdo, mas para quem fez quem teve uma intimidade, quem fez uma experiência com o Senhor, aquilo que está do lado de fora não compromete o que está dentro, e o que está dentro é a certeza de que Deus cuida e sempre cuidará. Essa experiência é fundamental na vida dos apóstolos, de uma forma especial hoje, citando São Paulo, serve para nós na certeza de que nós também precisamos afirmar em todas as nossas atividades, durante todo o nosso dia, com preocupações ou não, tendo dificuldades, sofrimentos ou dores, que Ele, o ressuscitado, está vivo. E essa certeza deve nos impulsionar. São Paulo, diante de tantos acusações, ele não deu o braço a torcer. Na nossa vida nós também somos convidados a colocar Deus como o centro de tudo, como São Paulo. A morte e a ressurreição quer nos garantir que a boa nova, a boa notícia chegou até nós
e nós podemos viver a partir de então de um modo diferente. Um modo que traz Cristo como princípio e o autor da nossa vida. Preciso também falar um pouco sobre o Evangelho, refletindo o Evangelho de hoje, me saltaram algumas palavras. A primeira palavra que quero partilhar com vocês é exatamente o centro do Evangelho que acontece com Pedro. Pedro, ele é questionado por Jesus e diante de um questionamento, no início ele não entende. O amor que Pedro sentia por Jesus, vamos falar sentia, né? Porque a gente está se referindo a uma época atrás. O amor que Pedro sentia por Jesus não foi o suficiente para que ele não o negasse. E esta leitura de hoje, de alguma forma, faz um contraponto com aquilo que nós ouvimos lá ainda na memória da paixão da Semana Santa. 3 vezes Pedro negou Jesus. Por 3 vezes agora ele afirma que ama. Meus queridos, nenhum de nós está de uma forma impossivelmente capaz de não negar Jesus. Eu estou prevenido aqui, eu nunca vou negar Jesus, eu nunca vou falar nada, eu vou ser sempre aquele que vai amar, amar, amar. Quem poderia, de uma forma efetiva, dizer isso? Pedro nunca imaginou que ele iria também negar Jesus. Mas o pranto de Pedro demonstra para nós que para além daquilo que pode ser um erro, há também sempre a oportunidade de voltar atrás. Independente do erro que você tenha cometido. Às vezes a gente se coloca como juiz em algumas questões, né? Não, é porque tem que ser desse jeito. Como pode ter realizado essa questão? Meu Deus do céu! Com Deus há sempre uma nova oportunidade. E precisamos nos agarrar, sabe, como uma tábua de salvação no meio de um mar revolto. Nós precisamos nos agarrar a Deus quando tudo parecer complicado na nossa vida. E aqui me refiro aos nossos erros. Hoje, Jesus está nos fazendo lembrar que a tríplice pergunta sobre o amor, que se encontra no Evangelho de hoje, tem relação com a tríplice negação de Pedro. Mas quantas vezes a gente também já negou e precisou pedir perdão a Deus? A fraqueza humana, essa realidade que muitas vezes nós tocamos, ela pode ser submetida a um amor maior, ao amor do Senhor. E quando nós procuramos Deus diante dos nossos erros, nós podemos ter a certeza de que Ele vai nos acolher. Nós seremos acolhidos por Deus. Não fiquemos no erro. Não deixemos que o erro tenha maior força, uma palavra mais alta na nossa vida. O valor do cristão está em reconhecer o seu erro, a sua fragilidade, mas verificar que pode aprender com esses mesmos erros. E mais do que isso, transformá-lo em perdão também, quando outras pessoas errarem. De certo, a gente já percebeu o erro de um, de outro. Não podemos viver a nossa vida como justiceiros, apontando o erro dos outros, mas ao contrário, bebendo do mesmo perdão de Deus, deixar que esse perdão saia do nosso coração e vá de encontro àquelas pessoas que também, por algum motivo, tenham errado. Por fim, erro, perdão e amor.
o amor de Deus. O que falar do amor de Deus derramado em nossos corações, impulsionando a nossa vida, querendo que cada um de nós vá mais longe, vá para frente. Meus queridos, onde estaríamos cada um de nós se não fosse o amor de Deus? Pedro reconhece tudo isso, São Paulo também, e nós somos convidados a, reconhecendo o amor de Deus, deixar que esse amor transforme os nossos corações, cure as nossas feridas e nos leve cada vez mais rumo ao Espírito Santo. Que Pentecostes venha e venha selar tudo que nós vivemos na paixão, morte, ressurreição, tempo pascal, para que assim possamos dizer para o nosso coração: o céu é logo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.